Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, hoje entramos no 8º e último dia de exposição do livro de Josué. Eu gostaria de dizer que foi um enorme privilégio e um grande prazer e satisfação poder compartilhar esse livro maravilhoso com vocês. O meu desejo do fundo do coração é que as exposições tenham contribuído com o entendimento desse texto abençoado das Sagradas Escrituras. Nesse último dia de exposição, eu, professor Fábio Machado, estaria expondo do capítulo 22 até o capítulo 24. No capítulo 22, os versos 1 a 9, Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. Para seu crédito, os guerreiros de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés continuaram fielmente com as outras tribos em conflito com o inimigo, até que todo o poder do inimigo fosse subjugado. Josué agora fala com eles, elogiando-os por sua obediência a Moisés e a ele, em não deixar seus irmãos durante esses muitos dias de guerra. Portanto, ele diz a eles que eles são livres para retornar para suas casas no lado leste do Jordão, a posse que Deus lhes concedeu antes da travessia do Jordão. No entanto, ele os exortou com urgência a tomarem cuidado para guardar o mandamento e a lei que Moisés havia comunicado a eles: amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos, apegar-se a eles e sirva-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Josué estava particularmente preocupado com essas tribos porque elas haviam escolhido tomar o território a leste do Jordão, tendo, portanto, uma fronteira que os separava naturalmente do resto de Israel. Em seu retorno, no entanto, eles o fazem com a bênção de Josué. Josué aprovou que levassem consigo muitas riquezas obtidas como despojo dos inimigos que haviam derrotado. Nos versos 10 ao 34, nós vamos ver o altar junto ao Jordão. Retornando à sua terra, esses homens das 2 tribos e meia ergueram imediatamente um grande altar às margens do rio Jordão. É compreensível que, quando as outras tribos ouviram falar desse altar, ficaram alarmadas, pois o altar de Deus em Israel deveria estar no lugar que ele, o Senhor Deus, escolhesse. Naquela época era em Siló, porque Israel não possuía Jerusalém, que deveria ser o centro da adoração a Deus. Mas Deus reconheceu apenas um altar, no qual Israel deveria oferecer seus sacrifícios. Israel se reuniu em Siló, preparado para ir à guerra contra as 2 tribos e meia. No entanto, eles sabiamente esperaram para se engajar na guerra até enviarem uma delegação chefiada pelo sacerdote Finéias e composta também por um governante de cada uma das 10 tribos a oeste do Jordão. Eles ficariam depois gratos por terem feito isso, pois descobriram que a situação não era o que parecia ser. Esses homens falam como representando toda a congregação do Senhor, deixando as 2 tribos e meia saberem que consideravam uma traição contra o Senhor que essas tribos tivessem erguido um altar para si mesmas, pois parecia ser uma rebelião contra a autoridade de Deus. É claro que eles raciocinaram que um altar separado não poderia ser o altar de Deus e, portanto, que essas tribos estavam se afastando de seguir ao Senhor. Eles se lembram da iniquidade de Peor e da praga que Deus enviou sobre Israel por causa da mistura de israelitas com Moabe e seus ídolos. Eles não querem nenhuma repetição de tal julgamento. Pois, se apenas essas tribos se afastassem, o Senhor ficaria irado com toda a congregação de Israel.
Finéias e a delegação com ele pensaram que possivelmente as 2,5 tribos consideravam sua terra impura e ainda sob o domínio de um deus idólatra, visto que colocaram seu grande altar ali, e lhes disseram que, se assim fosse, deveriam ir para o lado oeste do Jordão para ficar juntos com eles. Ele lhes dá um exemplo da ira de Deus contra todo o Israel por causa do pecado de apenas um homem, Acã. O pecado de Peor envolveu a culpa de muitos, mas o pecado de Acã foi apenas dele, mas afetou todo o Israel. No entanto, aquelas das 2,5 tribos tinham uma explicação diferente para isso do que o resto de Israel esperava. Eles deixaram claro que dão todas as honras ao Senhor, Deus dos deuses, e pleiteiam o fato do conhecimento de Deus, que entendia o que eles estavam fazendo. Eles dizem que, se este altar fosse erguido em rebelião ou traição, eles aceitariam o julgamento de não serem salvos naquele dia. Se eles construíram um altar para deixar de seguir o Senhor, ou se a fim de oferecer sacrifício sobre ele, então deixe o Senhor exigir isso no julgamento. Eles explicam, portanto, o verdadeiro motivo do altar. Eles estavam apreensivos de que no futuro os filhos de Israel, a oeste do Jordão, questionassem seu direito a qualquer relacionamento com Israel, porque o rio Jordão ficava entre eles. Portanto, eles decidiram construir o altar, não para oferecer sacrifícios, mas como uma testemunha permanente de sua identificação com o resto de Israel. Não era um altar independente, mas uma réplica do altar de Israel, mas firmemente declarado como não sendo para oferecer sacrifícios, mas como uma testemunha. O curso mais sábio neste caso teria sido avisar previamente Israel de sua intenção de construir tal altar, evitando assim qualquer mal-entendido. No entanto, a explicação foi totalmente satisfatória para Finéias e os outros delegados de Israel. E Finéias expressou sua aprovação grata por isso, percebendo que este altar era realmente uma confirmação da unidade de todo o Israel, em vez de uma trágica declaração de divisão. Quando a notícia disso foi trazida de volta a Israel, não foi apenas um alívio, mas um prazer para eles perceberem que as 2,5 tribos estavam preocupadas em manter uma unidade tão próxima quanto possível com as outras tribos. Em seguida, é adicionado que o altar foi apropriadamente denominado de A Testemunha. No capítulo 23, dos versos 1 a 16, nós temos um apelo com base na fidelidade de Deus. Muitos anos se passaram, agora que Josué chama então todo Israel, anciãos, chefes, juízes e oficiais, e diz a eles que ele está velho e com idade avançada. Pouco depois de sair do Egito, Josué era considerado um jovem, quando lemos lá Êxodo, no capítulo 33, no verso 11. Portanto, se ele tivesse aproximadamente 30 anos, ou quem sabe um pouco mais, ao deixar o Egito, então ao entrar em Canaã, ele teria cerca de 70 anos, ou pouco mais. De modo que seu tempo em sua possessão agora seria cerca de 40 anos depois de entrar em Canaã, já que ele morreu aos 110 anos. Mas sua vitalidade e espiritualidade são lindos de se testemunhar neste apelo a Israel. Sua preocupação com eles não diminuiu porque ele os estava deixando, pois ele era um verdadeiro homem de Deus. Ele procura atrair seus corações na realidade para a presença do Senhor, lembrando-os de que eles próprios viram tudo o que o Senhor tinha feito ao derrotar todas as nações que se opuseram a Israel. Josué diz a Israel que ele havia dividido entre eles por sorteio,
não apenas a propriedade da terra, mas as nações que permaneceram para ser uma herança para as vossas tribos. Assim, as nações não foram totalmente expulsas, embora tivessem sido subjugadas. Restava, portanto, trabalho para Israel fazer ao se aliar a Deus para que esses habitantes fossem de fato expulsos, para que Israel pudesse possuir totalmente a terra. Josué repete quase verbalmente a Israel o que Deus lhe disse pessoalmente muitos anos antes, no capítulo 1, verso 7. Portanto, ser muito corajoso para guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. A palavra de Deus seria sua única proteção real contra se misturar com os habitantes descrentes da terra. E eles são avisados para nem mesmo fazer menção de seus falsos deuses, de forma alguma para reconhecê-los, mas para continuar a apegar-se ao Senhor Deus. Pois o Senhor já havia provado sua fidelidade, expulsando diante deles grandes e fortes nações, e nenhuma delas havia sido capaz de resistir a Israel. Deixe que eles se lembrem disso. Além disso, eles ainda podem depender de sua graça e força para capacitar um homem a perseguir milhares. Certamente, uma realização incrível. No entanto, isso foi condicionado a eles terem cuidado de amar o Senhor Deus. Senão, se eles se recusassem moralmente e se misturassem com as nações, em casamentos, associações, etc., a situação seria completamente invertida. Em vez de expulsar as nações, elas seriam para eles laços e armadilhas, flagelos em seus lados e espinhos em seus olhos, para que Israel fosse expulso da terra. Israel não teria mais Josué com quem depender, pois, como ele lhes diz, ele estava percorrendo o caminho de toda a terra para a sua morte. No entanto, ele os lembrou fortemente que eles sabiam em seus corações e almas que nada havia falhado de tudo o que o Senhor Deus lhes havia prometido. Tudo havia se cumprido. Embora ele os tenha exortado, suas palavras se tornam mais proféticas nos versos 15 e 16. Ele diz que assim como Deus cumpriu sua palavra ao abençoá-los, no futuro ele traria sobre eles coisas prejudiciais que culminariam em sua destruição na terra que, em sua graça, ele lhes concedeu. Ele não diz se você transgredir, mas quando você transgredir a aliança do Senhor seu Deus, que ele lhe ordenou, e for servir a outros deuses e se prostrar diante deles. Nem foi muito depois da morte de Josué que essa desintegração começou. Embora Deus fosse muito paciente com Israel, procurando ao longo da história dos juízes e dos reis tirar Israel de sua idolatria, sua teimosia finalmente se tornou tão determinada que a nação foi tirada de sua terra e levada cativa. No capítulo 24, dos versos 1 a 13, Josué despede-se do povo. Pela segunda vez, quando Josué se aproximava do fim de sua vida, ele chamou Israel, principalmente os anciãos, chefes, juízes e oficiais, mas também incluindo todo o povo, segundo o verso 2. Ele então resumiu fielmente a história de Israel, desde seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, até o momento em que estavam vivenciando. Há uma semelhança notável entre esta e a primeira parte do discurso de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 1. Abraão morou com seu pai Terá, a leste do rio Eufrates, onde eles eram adoradores de ídolos. Esse foi um lembrete humilhante para Israel, que eles se originaram de alguém que havia seguido falsos deuses.
Mas a graça pode fazer uma diferença maravilhosa, como fez com Abraão, de modo que após deixar sua terra natal, ele foi conduzido por Deus na travessia da terra de Canaã, onde o Senhor também o abençoou grandemente, multiplicando seus descendentes, embora apenas seu filho Isaque é mencionado pelo nome, pois Israel viria de Isaque. Jacó e Esaú nasceram de Isaque. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó foi a escolha de Deus para gerar uma nação separada de todas as outras nações. Mas enquanto Esaú possuía a terra de Seir, Jacó e sua família desceram para o Egito. Nada é dito sobre o nascimento de Moisés no Egito, nem sobre sua honra na corte de Faraó, mas sim sobre o envio de Deus a Moisés e a Arão para serem os meios de libertação de Israel. Resumidamente, também as pragas de Deus no Egito são mencionadas, pois foram elas que levaram Faraó a libertar Israel. Mas foi Deus quem os tirou, e Deus quem os dirigiu para o Mar Vermelho, que Israel não teria escolhido naturalmente. As águas da morte foram roladas de volta para Israel passar em solo seco, e os perseguidores egípcios encontraram trevas, enquanto Israel estava na luz. Então o Senhor respondeu aos clamores de Israel, e o mar voltou à sua força, cobrindo todos os egípcios. Esses lembretes de Josué deveriam ter motivado Israel a perceber mais uma vez como eles eram dependentes do poder e da graça de Deus em seu favor. Suas peregrinações no deserto são mencionadas apenas como sendo um longo tempo, pois essas eram provas que tinham a ver com a sua própria fraqueza e fracasso, não com a graça soberana e o poder de Deus. Mas depois disso, Deus os trouxe para a terra dos amorreus, ao leste do Jordão, onde novamente o poder de Deus se manifestou, quando Israel derrotou esta nação e tomou posse de sua terra. Naquela época, Balaque, rei de Moabe, alistou Balaão, um falso profeta, com o objetivo de amaldiçoar Israel e torná-lo impotente diante do exército moabita. Mas Deus interveio e a maldição de Balaão se transformou em bênção para Israel, de modo que eles foram libertados de Moabe. Ser lembrado assim de que Deus era por Israel deveria ser um grande incentivo para eles se apegarem ainda mais firmemente ao Senhor. Então o Senhor trouxe Israel sobre o Jordão, onde eles derrotaram Jericó, depois os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Todas essas vitórias foram manifestadamente não por causa do poder superior de Israel, mas o Senhor enviou vespas antes de vocês, diz o verso 12. Isso é figurativo do fato de Deus lidar tanto com os inimigos que eles ficaram amedrontados, como se fossem atacados por um enxame de vespas e, portanto, ficaram desamparados para lutar. 2 reis dos amorreus são especificamente mencionados como derrotados sem a ajuda da espada ou do arco de Israel. Assim, Deus deu a Israel uma terra pelo qual eles não trabalharam, cidades que não haviam construído e vinhas e olivais que não haviam plantado. No verso 14 ao 24 do capítulo 24, nós temos a renovação da aliança. Tendo recebido tal bênção de Deus, era justo que Israel devesse servir ao Senhor de todo o coração, com sinceridade e verdade, deixando de lado todos aqueles ídolos que Abraão havia servido há muito tempo, mas havia desistido quando ele veio para Canaã. Josué exorta Israel a ser decisivo quanto a quem serviria. Eles pensaram que é mal, isto é, prejudicial, servir ao Senhor. Se for assim, que eles escolham agora entre a idolatria que Abraão recusou ou a idolatria dos amorreus. Josué é firmemente decidido quanto a si mesmo e a sua casa, ao dizer: serviremos ao Senhor.
Ele, evidentemente, já havia percebido uma tendência de afastamento por parte do povo. O povo responde que não vai abandonar o Senhor para servir a outros deuses. E fala com apreço das coisas que Josué os lembrou. Deus os libertou da escravidão do Egito, manifestando sua presença por grandes sinais, preservando-os no meio do deserto e expulsando seus inimigos, para capacitá-los a herdar a terra. Portanto, eles afirmam que servirão ao Senhor, porque, segundo eles, Ele é o nosso Deus, segundo o verso 18. No entanto, Josué respondeu-lhes: vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Josué sabia que Israel estava realmente expressando sua confiança na carne, como Pedro, quando o Senhor lhe disse que o negaria. Com base na reivindicação de justiça de Israel, Deus não perdoaria suas transgressões nem seus pecados. Graças a Deus, Ele perdoa onde existe o auto-julgamento honesto e arrependimento. Mas se eles abandonassem o Senhor e servissem a outros deuses, não haveria auto-julgamento nisso. E depois de toda a bondade de Deus para com eles, eles experimentariam exatamente o oposto, ao serem consumidos. Esse é o governo justo de Deus na disciplina. As pessoas ainda protestam que servirão ao Senhor. Josué lhes diz que são testemunhas contra si mesmas, pois no futuro, quando abandonassem o Senhor, o testemunho de suas próprias palavras seria contra eles. Eles concordam plenamente que são testemunhas, pois não suspeitaram da traição de seus próprios corações, mas confiaram em sua própria força. No entanto, no verso 23, Josué diz a eles que eliminem os deuses estrangeiros que estavam entre eles. Ele sabia que a idolatria já estava presente. Como eles poderiam dizer que serviriam ao Senhor quando já estavam se entretendo com ídolos? Mas Israel insiste que eles servirão e obedecerão ao Senhor, Deus de Israel. Nos versos 25 a 28, nós temos a pedra testemunha. Assim como Deus fez uma aliança com Israel, com base na lei em Êxodo capítulo 19 e Êxodo 20, sabendo muito bem que Israel não guardaria aquela aliança, então Josué agora faz uma aliança com o povo, embora sabendo que eles não a cumpririam. Esse pacto realmente não os encorajava a obedecer, mas seria um testemunho contra eles quando desobedecessem. Não é realmente uma nova aliança que Josué faz, mas uma renovação da aliança da lei, que Israel já havia quebrado. E em vez de confessar sua culpa, agora estava fazendo uma promessa fútil de fazer melhor. Josué escreveu as palavras do pacto no livro da lei de Deus, pois o pacto apenas confirmou a responsabilidade de Israel de guardar essa lei. Então, ele ergueu uma grande pedra como memorial desta aliança e como uma testemunha permanente da promessa de Israel. Podemos nos perguntar se eles desconsideraram totalmente essa pedra em sua história posterior. Estas foram as últimas palavras registradas de Josué a Israel, e o assentamento da pedra seu último ato registrado. Nos versos de 29 a 33, nós temos a morte de Josué e de Eleazar. Chegou a hora da morte de Josué, aos 110 anos, e ele foi sepultado dentro dos limites de sua própria herança. Sua espiritualidade teve efeito sobre os anciãos que viveram com ele, de modo que Israel continuou a servir ao Senhor durante sua vida. Eles tinham conhecimento de primeira mão das grandes obras do Senhor em favor de Israel, mas falharam em impressionar seus filhos a ponto de preservá-los da partida. O verso 32 fala sobre o sepultamento dos ossos de José em Siquém,
no terreno que Jacó comprou, conforme registrado em Gênesis capítulo 33, verso 19. Os filhos de José haviam herdado esta terra. É provável que esse enterro tenha ocorrido antes da morte de Josué. Eleazar foi um sacerdote fiel no estabelecimento de Israel na terra, mas ele também sai de cena, de modo que o livro de Juízes apresenta uma era muito diferente da de Josué. No geral, Josué foi um livro de vitórias, embora não sem contratempos. Os juízes lidam principalmente com o fracasso de Israel, não sem a graça brilhando. Amados, eu gostaria de concluir o livro de Josué meditando com vocês no capítulo 24, verso 15, que diz: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu considero formidável a forma como Josué conclui seu livro, renovando a aliança com Deus, mas, sobretudo, pelo tom de satisfação, de missão cumprida, de partir, mas ter plena certeza de que fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Mas algo me chama ainda mais a atenção. Ele afirma com toda a convicção que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele estava partindo, mas pela fé tinha certeza que mesmo depois de sua partida, sua família continuaria a servir a Deus. Que maravilhoso exemplo de fé para nós! Josué poderia falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Eterno os abençoe e até o próximo livro, se Deus quiser.